Bendito Deus Altíssimo de Melquisedeque, abençoador de Abraão, a Melquisedeque, por Melquisedeque é quem ele enviou, na figura do profeta. Me veio pensar da palavra, o zelo do Senhor me consome. E abriu uma porta do pensar do Espírito a respeito de como considerar aquela mesquita que agora está lá em Jerusalém, com aquela cúpula dourada. Se tornou sempre um pensar de conflito, na confrontação com o desejo da reconstrução do Templo de Jerusalém, segundo o modelo que de lá procede. Esse modelo podemos considerar o modelo de Salomão. Aí me fica uma dificuldade de considerar de que o modelo de Salomão subsistiu. E o outro modelo, que é o mais recente, na hora do grande conflito, do julgamento de Jesus Cristo, do Nazareno, condenado como transgressor e morto no madeiro por uma aliança com o dominador daquela época. Sucede que neste tempo, aquele que foi condenado e pagou a conta da condenação, ele pergunta: pagou a conta, ele justificou? Não tinha que justificar-se. Sendo o justo, como todos o reconhecem, é uma evidência que a condenação dele, de um sacrifício voluntário, cumpriu. O que estava declarado desde a promessa a Abraão: eu proverei o cordeiro para o sacrifício. Assim sendo, vamos recordar que o Batista, aquele que condena Herodes, que levantou o templo, ele vai, num determinado momento, dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E agora, os discípulos correm para segui-lo e lhe perguntam: mestre, onde assiste? Vem e vê. Aí tudo estabelece. Vem os seus apóstolos como maturidade de determinados seus discípulos, cujos nomes são conhecidos. E o mais nós sabemos todo da história, como os dramas ocorreram. Ficou um conflito entre o fato de haver um templo destruído pelo próprio romano, que na ocasião era dominador, em aliança condenou à morte na cruz o justo. Mas o que é importante considerar que do conhecimento decorrente dos apóstolos por testemunho, vai haver conhecimento desses fatos no ano de
ano de, vamos lembrar, agora saíram com dificuldade. Eu diria no ano aproximadamente 300 e pouco, a 420. Nessa ocasião, por conhecimento desse testemunho fiel, um jovem em terra fora da chamada terra de Israel acolhe o ensino dos apóstolos. Ao acolher, escreve um livro, ou melhor, um tanto quanto, e o resto é do ensino transcrito por seus discípulos. E esse livro passou a chamar-se Alcorão. Mas surge por fundamento, agora, do conhecimento dos livros de Moisés, do pensar dos profetas e também dos apóstolos. Nesta configuração, acolhe a imagem do grande profeta. Acolhe a autoridade de um só Altíssimo. Enquanto aqui está declarado Deus Altíssimo Eterno, o profeta da terra ali próxima e ao sul, o chama de Alá. Mas a origem das suas declarações, do seu testemunho, é do mesmo testemunho, em que os apóstolos, chamados Pedro, João, Paulo e todos os demais, procedem do mesmo Senhor em autoridade. Hoje, simplificando, está uma mesquita em que alguns declaram que daquele lugar o profeta subiu aos céus. Eu vou tirar nomes para não ficar abrir a porta de conflito no nome. Importante que se usa a palavra profeta, embora eu possa querer nominar o profeta, nós estaríamos dizendo, com certeza absoluta, ele é um profeta. Ele fala do mesmo Deus Altíssimo. A fonte dos seus juízos, das suas considerações. Assim, considerando, é esse o curso do leito, do mover das águas do Espírito, da fonte da eternidade, o Eterno. Nesses juízos está a figura do profeta. Não vamos colocar no plural para não criar confusão. É como dissesse dos justos e querendo nominar diversos justos por nomes explícitos. E lugar e assim por diante. Não. O profeta, o justo, um só Espírito, Filho do Deus Altíssimo. Pois bem, mas sucede que o profeta da terra, ao sul da terra e vizinho, vai ser dito, mas não poderia estar aqui. Embora as guerras se estabeleceram, e todos lutaram a seu modo pelo mesmo lugar.
Mas temos que considerar que do muro que ficou, chamado Muro das Lamentações, e daquele espaço que ficou, do lugar de onde subiu o profeta aos céus, o fato é, o templo não está mais lá. E o fato é, quem destruiu o templo foram os romanos. E o fato é, esse mesmo romano gera o romanismo. E do romanismo gera os conflitos. E dos conflitos, os chamados cruzados, do poder papado sobre os reis da Europa. E depois Napoleão, por república, na ideia de república, quer destroná-los. Mas o que importa de tudo é que na decisão tomada, em que assumiu Jerusalém por um tempo, aqueles a quem o profeta do sul moveu a unificação de tribos, venceram a guerra, assumiram a terra, a primeiro lugar. E assim por 1.200, por 800 anos ficaram com o domínio, não só do lugar, como de toda a Europa, que era de fato a importância da Europa. Ora, após essa ocorrência, entre as imagens mais modernas, mais próximas, a partir da República, a partir das máquinas, a partir do consumo de petróleo, e tudo isso gera um período que vai de 1900, 1800 e pouco com a máquina, até chegar em 1445. Nesse interregno de tempo, nesse interregno, assume aquele lugar por uma partilha, por quinhões, dos chamados vencedores, sobre o ditador, o tirano, que recebeu o nome de Hitler. Mas colocaram seus cabeças a seu gosto. E a terra ficou mais dividida. Mas a pergunta fica, aí é o essencial. O que expressa, então, alguém dizer que daquele lugar subiu aos céus o profeta? Estaríamos dizendo que isso manifesta a vitória do Nazareno condenado? Por quê? Porque o profeta do sul fala dele. E ao falar dele, através dos apóstolos, traz também Moisés, e acolhe Moisés, e trata, considera-se filho de Abraão. Mas o filho de Abraão não está ali nas considerações de lugar de onde vem, onde pisou. Porque vem mais da região que está próximo da região do Eufrates. E também próximo, hoje seria a Turquia. Agora fica a pergunta final. Qual profeta pode ser colocado por primazia? Alguém dirá, este nunca pisou na terra. Também não foi enterrado aqui em Jerusalém, tratando como lugar, terreno, determinado em termos de geografia. Mas então por que os discípulos daquele profeta, melhor, desse ao lado, ao sul, acolheram colocá-lo lá? É uma evidência, não foi uma escolha do profeta. Foi uma decisão dos seus discípulos. Mas ao fazer, eu pergunto, estão doando louvor, honra e glória ao Altíssimo? Sim.
é quem lhes deu por dom reconhecer a autoridade a quem pertence. Mas por que tanto conflito? Uma boa pergunta. A glória, o louvor daquele que subiu aos céus é de quem desceu e aos céus retorna. E aqui ele ficou um lugar como indicador, como centro da Terra. Da Terra, no sentido de um juízo, na plenitude do Espírito. Ficou claro, meus irmãos? Seria razoável reconstruir o templo para retornar à matança dos animais como razão de juízo de alguém ter a sua justificação? Pelo que me consta, aquele lugar não tem lugar para nada, não tem nem banco. Quem quiser lá fazer uma oração tem que ajoelhar-se no chão, da mesma maneira que todos farão. Não fica ninguém com primazia de ter um trono. E essa é a profecia. Falei de um vídeo anterior a respeito do Musk. Tem bons propósitos. No nosso tempo, digo nós, participamos do presente século como da natureza do homem, humanos. Essas questões estão correndo todo nessa ocasião. Mas julgar com bom juízo é fundamental. A única razão para que não se torne aquele lugar que está aqui, está no coração de todo profeta e todo que foi ressurreto. Não venham os de fora, os juízes de fora, na insanidade, propiciar a destruição da própria natureza do homem. Ficamos aqui. Ao Eterno, toda a honra e toda a glória. É um só. Sem que coloquemos nome para que as mentes confusas não tragam o caos e não se exponham já na violência da contenda. Que o Senhor tenha misericórdia de todos.